Olá, sejam bem-vindos ao nosso Fonotalk, nosso espaço de escuta, conexão e trocas de experiências reais. E hoje com um convidado super especial, muito aguardados por muitas mães, famílias e a pedidos, o Dr. Luciano Maniglia, que é otorrino, especialista em ouvido, cirurgião, realiza os implantes cocleares aqui em São José do Rio Preto. E o tema de hoje é perda auditiva na infância e quando indicar o implante coclear nessa fase da vida. Dr. Luciano, queria que você me falasse um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, antes da gente abordar o nosso tema. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fiz faculdade em Presidente Prudente, fiz a minha residência aqui no Hospital de Base, de 2001 a 2003. Em 2003 eu fui para a Espanha, em Oviedo, onde eu fiz ouvido na Universidade de Oviedo. Posteriormente a isso, voltei ao Brasil, onde fui contratado no Hospital de Base. Na época a gente tinha o Instituto Maniglia, que era uma clínica. A partir de 2014, o Dr. José Vitor construiu o hospital, o IORP, desde lá trabalhamos no IORP e na faculdade no Hospital de Base. Desde quando que você começou a fazer o implante coclear? Em 2004, lá na Espanha, já cheguei a fazer alguns casos. Quando voltei ao Brasil, era uma tecnologia muito inviável para os pacientes pelo devido alto custo do aparelho. E a partir de 2011, virou lei e o convênio passou a ser obrigado a fornecer esse tipo de tratamento. Então eu comecei realmente a realizar os implantes em São José do Rio Preto em 2011, 14 anos atrás. E nós estamos juntos realizando os implantes há 11 anos. Há 11 anos, desde 2014. Isso. Doutor Luciano, me fala um pouquinho sobre perda auditiva na infância. Qual é a importância desse diagnóstico precoce? Como que está hoje em dia aqui no Brasil? A gente sabe que a TANO, a triagem auditiva neonatal, ela começou a ser obrigatória desde 2010. Mas como que está hoje em dia essa questão do diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce nas crianças é fundamental. A gente sabe que o cérebro ele tem uma capacidade de desenvolvimento em torno de até 6, 7 anos. Então, quanto mais precoce for realizado o diagnóstico e o tratamento, melhores serão os resultados. Hoje em dia, a gente já consegue fazer o implante a partir de até 6 meses de idade, mas é o mais comum a partir de 1 ano. E a idade ideal que seja até os 2 anos. É lógico que após esse período a gente ainda faz, mas quanto mais precoce, melhores serão os resultados. Mas a gente sabe que essa não é muito a nossa realidade aqui no Brasil, por mais que a gente viva numa região que a gente tem mais recurso aqui na nossa região, as nossas crianças ainda chegam muito tarde. Por que você acredita que isso ainda acontece aqui na nossa região? Eu acho que isso ainda acontece na nossa região por uma falta de diagnóstico, e às vezes também até uma resistência dos pais em aceitarem a deficiência da criança. Mas o principal motivo, na minha opinião, seria mesmo o diagnóstico tardio. Apesar de hoje em dia a gente fazer o teste da orelhinha, que como você disse é obrigatório por lei, já logo na fase neonatal, após o nascimento, e a gente já consegue fazer uma triagem, mas depende do paciente retornar com o filho no hospital, depois realizar um BERA, ele tem que realizar um teste com uma prótese auditiva para ver se tem uma estimulação e essa via auditiva cria uma maturidade, vai desenvolver. Então é um processo que às vezes durante o correr dele a gente acaba perdendo o paciente ou havendo um atraso, mas eu acho que são essas as principais causas. E quais são as principais causas da perda auditiva na infância? O que você tem recebido no seu dia a dia quando chega essa criança com perda auditiva? As principais causas são congênitas, ou adquiridas durante a fase intrauterina, principalmente as infecções virais, o citomegalovírus, a rubéola, até mesmo sarampo, que é mais raro, mas normalmente são esse tipo de causas, congênitas relacionadas à genética também. Histórico familiar, mutações genéticas também são muito comuns, mas outro fator também, nos casos de prematuridade, por exemplo, onde o paciente ele vai ficar numa observação, numa UTI neonatal, às vezes ele faz uso de um antibiótico de amplo espectro, como drogas como os aminoglicosídeos, que são drogas ototóxicas, que podem lesar a cóclea e também provocar um tipo de perda auditiva severa profunda. Então, as principais causas seriam as congênitas, genéticas, as infecções virais, principalmente neonatais, e a prematuridade e o uso desse tipo de medicamento. Essa foi uma das perguntas que uma das mães pediram para eu fazer,
para você sobre essa questão, porque elas dizem que saem realmente do hospital, mesmo no caso de prematuridade, sem a orientação de que essa criança tem um risco maior de ter a perda auditiva. E a gente sabe que aquela criança que sem queixa nenhuma, 1 em cada 1000 pode ter a perda auditiva. Mas quando a gente fala de criança prematura, isso aumenta muito, não é? Aumenta muito e, além de tudo, é comum os pais não perceberem logo nos primeiros meses de vida, né? Porque nessa fase a criança ainda não tem uma resposta tão clara aos sons. Então, um dos problemas realmente é esse diagnóstico tardio, né? E também essa má orientação. Então, uma outra coisa que a gente busca fazer é uma orientação com os pediatras, com os médicos de outras especialidades, para a gente entrar num consenso e tentar fazer um diagnóstico mais precoce e melhorar o resultado do implante. Sim, porque os comitês internacionais, eles dizem que a gente tem que identificar essa perda no máximo até 1 mês, né? Sim. Diagnosticar essa perda no máximo até 3 meses e em 6 meses intervir. E não é isso que acontece na nossa realidade, geralmente aqui no Brasil, né? Realmente, quando a gente consegue pegar uma criança com 1 ano e 6 meses com diagnóstico já é raro, né? Normalmente a gente vai pegar 2 anos. Existem casos até desse paciente chegar para a gente com 5 anos, né? Onde o resultado já não é tão bom, né? Então, além disso tudo, é muito importante a gente adequar as expectativas dos pais, né, à realidade do paciente, ao tempo de privação sonora. E quando a gente indica ali o aparelho auditivo e o implante coclear, qual que é a diferença para a gente contar ali para os pais? Quando que vai ser indicado esse implante coclear? O implante coclear, a principal indicação dele são nos casos de perda auditiva severa, profunda, bilateral, onde o aparelho auditivo convencional ele não tem um resultado bom. Mas hoje em dia isso também vem mudando. Nós temos até um caso que a gente apresentou em Hannover, na Alemanha, de uma criança com uma perda auditiva unilateral. Então, cada vez mais a tecnologia está nos mostrando a importância da reabilitação auditiva. Então, essa criança, por exemplo, ela era uma criança mais quietinha, não estava desenvolvendo adequadamente. Uma queixa tensional, né? Uma queixa tensional, né? E a gente viu gritante a evolução que ela teve após o implante. É até uma questão que é muito discutida, né? Se a audição normal vai entrar em conflito com a audição do implante, mas a gente percebe pelos nossos casos e pela literatura médica que o cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade, ou seja, de adaptação. Então ele vai conseguir se adaptar, entrar num consenso e a criança ter uma audição bilateral e ter um resultado muito melhor. Sim, eu acredito que uma questão também que os pais têm muito medo é da cirurgia. Então, por isso que os pais geralmente são muito resistentes, assim, e a cirurgia como vai ser? Conta um pouquinho para os pais, para as mães, como que é a cirurgia do implante coclear, principalmente numa criança. Sim, a cirurgia na criança, na verdade, apesar de ser um procedimento complexo, né, para quem tem uma certa experiência, e é uma cirurgia até que relativamente simples, onde os resultados são muito bons, né? É uma cirurgia muito segura. Ela é feita sob anestesia geral. A anestesia geral em si também é outro medo dos pais, né? Vai ser entubado, o que vai acontecer? Sim, quais são os riscos, né, dessa cirurgia, né? Da anestesia? Mas eu sempre deixo bem claro para eles que atualmente a anestesia geral é a anestesia mais segura que existe. Né? Numa anestesia geral, por exemplo, o paciente está com a via aérea preservada, frequência cardíaca monitorada, respiratória, pressão arterial, concentração de oxigênio no sangue, a saturação. Então, qualquer intercorrência, o anestesista tem todos os meios de conseguir reverter o quadro. Por exemplo, numa anestesia local, se a criança tem um choque anafilático num dentista, por exemplo, não tem recursos não tem muito ali. recurso. Mas na anestesia geral está tudo isso monitorado, então a cirurgia em si é muito segura. Lógico, toda cirurgia tem riscos. Se as pessoas forem pesquisar, vão ver paralisia facial, que é um dos grandes medos, né? Tontura, que é muito comum no pós-operatório imediato, mas as complicações são muito raras, Né? Nós operamos praticamente só no hospital de base em 2 anos
por 140 pacientes, né? Pouco mais Pouco já. mais. Pouco mais. E o nosso índice de complicação é muito baixo. É muito baixo, né? Principalmente nas crianças, Em né? criança a gente não tem nenhum caso. Nenhum caso de complicação. E a recuperação em criança ela é muito rápida, né? A criança fica bem muito rápido. Fica bem muito rápido. A gente tem até um depoimento de uma mãe que mandou um vídeo da criança. Sim. No segundo dia ou no primeiro dia pós-operatório, a criança já brincando, dançando. Sim, aí às vezes as mães mandam mensagem assim, ai, ela não quer ficar parada, ela tá andando, ela tá dançando, o que eu faço? E realmente eles ficam muito bem rápido, né? A recuperação é muito rápida. O que esse diagnóstico precoce, essa intervenção precoce ajuda no desenvolvimento dessa criança? Ajuda em tudo, né? A partir do momento que a criança não escuta, ela vai ter um atraso ou um não desenvolvimento da oralização. Então ela não vai conseguir se comunicar. Então ela não vai ter um desenvolvimento adequado, né? A partir do momento que a gente dá a audição para essa criança, o desempenho dela vai mudar completamente. Quando feito no tempo certo e com uma boa indicação, os resultados são excelentes. Então é notório que a criança já fica mais feliz, mais disposta, começa a se comunicar, começa a aprender a falar. Sim, né? E uma questão que as mães dizem, né? O comportamento da criança muda muito. Isso, elas ficam mais tranquilas, né? Deixam de ficar mais irritadas. Sim, então, geralmente aquela criança com perda auditiva, ela fica mais agitada, chora mais, fica mais birrenta, porque ela não consegue se comunicar, não consegue entender, não consegue, né, realmente ouvir as pessoas. E depois do implante coclear, geralmente eles melhoram muito essa questão do comportamento, além do desenvolvimento geral, né? Com certeza. E é engraçado, até você tem uma experiência grande comigo, né? Inclusive, nós trabalhamos juntos, mas é notório, na hora da ativação, a maioria das crianças já vê um sorriso, então já muda a expressão. Então, eu sou um entusiasta dessa tecnologia, felizmente ela existe e a gente consegue ajudar os nossos pacientes e dar qualidade de vida para eles. Sim, e você me falou agora da ativação. Conta um pouquinho, assim, quanto tempo depois que ativa, como que é esse processo, que as mães geralmente ficam ali em dúvida, né? Faz a cirurgia e aí, sai ouvindo já depois da cirurgia? Fora já cria a ansiedade das mães, dos pais, para a criança já começar a ouvir. Até pouco tempo atrás, a gente estava realizando a ativação em torno de 30 dias. Mas o que a gente tem visto na literatura, nos congressos que a gente frequenta, inclusive nós frequentamos um há pouco tempo, onde está cada vez mais sendo realizada uma ativação mais precoce, que eles chamam fora de Early Activation. Né? Então, hoje a gente está fazendo a ativação com 7 dias após a cirurgia. E os resultados são excelentes. Sim, é um trabalho que a gente está desenvolvendo ali no hospital de base, né? Trazendo esses estudos que nós conhecemos aí, que vêm da literatura internacional, e a gente tá com ótimos resultados nessa questão da Early Activation, né? Essa ativação mais cedo, mais precoce, deixando ali a família menos ansiosa e vendo que realmente não traz riscos à criança ou aquele sujeito que a gente faz a ativação mais cedo. Né? O que a gente tem visto são apenas benefícios. Né? Quanto antes, como tratamento, quanto antes começar, a ativação também. Né? Então os resultados estão sendo muito bons e cada vez está sendo mais precoce nessa ativação. E uma outra questão também que os pais levantam, eles trazem pra gente, que o desempenho da criança que realiza implante coclear geralmente é muito variável. Então a gente tem crianças que têm um desenvolvimento muito rápido, que respondem muito bem ao implante coclear, e tem crianças que respondem de uma forma mais lenta. O que você acha que leva a essa resposta diferente entre uma criança e outra? Primeiramente, o tempo da implantação. Né? Então, crianças que são implantadas mais tarde vão ter uma resposta mais tardia, vão ter uma dificuldade maior de realizar a reabilitação auditiva. Então a precocidade é sempre fundamental nesses casos. Por isso a intervenção precoce é ideal, realmente. É o ideal. E outro problema também é que em algumas crianças, além da perda auditiva, ela tem outros componentes associados, ou outros problemas associados, como é o caso de autismo, né? Problemas de paralisia cerebral, que antigamente até era uma contraindicação do implante, hoje já não é mais. Né? Hoje a gente acredita e vê pelos estudos que se a gente consegue dar um sentido a mais, mesmo uma criança que tem uma paralisia cerebral, onde ela vai ouvir a mãe, ouvir o pai, né? Ter
componente neurosensorial, né, o desenvolvimento dela, a qualidade de vida também vai melhorar bastante. E você acredita que existem fatores, por exemplo, acompanhamento familiar, o apoio da família, essa rede de apoio para aquela criança também pode influenciar nesse desenvolvimento da criança? Isso é fundamental, né? O trabalho que vocês fonoaudiológicos, no caso, fazem é tão ou até mais importante do que a própria cirurgia. A cirurgia a gente coloca o aparelho, mas sem esse acompanhamento, o apoio familiar, porque o paciente vai precisar fazer fonoterapia, vai precisar fazer uma reabilitação auditiva. Se a gente só colocar o implante, não vai ter resultado nenhum sem o trabalho de vocês. Sim, então, ele é só mais um componente ali na criança, mas ele dá audição para a criança, mas a criança precisa compreender aquela audição. E se ela não tiver o acompanhamento adequado, o acompanhamento fonoaudiológico, o apoio familiar, apoio da escola, apoio médico, essa criança realmente não vai ter todos os benefícios que o implante coclear pode proporcionar para ela, né? Exatamente. Cada vez mais a gente vê que a nossa área de atuação é uma área multidisciplinar. Então tem a parte do médico, otorrinolaringologista, da fonoaudióloga, em alguns casos da assistente social, né, da psicóloga. Então é uma área que demanda um conjunto de profissionais e além do apoio familiar, que é fundamental, porque eles vão ter que trazer o paciente no retorno, né, não é uma vez, são várias vezes. Então é um trabalho que envolve todo mundo. E o que você gostaria de destacar? Evolução no implante coclear nos últimos anos. Qual evolução ali te traz que foi tão importante na questão do implante coclear? Olha, a tecnologia vem avançando muito, né? Uma das coisas do componente interno, por exemplo, que é o componente que a gente coloca cirurgicamente, né? Ele tem alterações de tamanho. Hoje em dia a cirurgia é individualizada, né? Tem pessoas que têm uma cóclea um pouco menor, um pouco maior, mais larga. Então a gente consegue prever, analisar o tamanho dessa cóclea e indicar o melhor implante, o tamanho do eletrodo para cada paciente. Uma outra coisa que está sendo, a gente viu recentemente, né? A gente está muito em foco na parte de preservação auditiva. Preservar os resíduos auditivos. Às vezes a criança escuta um som em grave ou em agudo, tem esse som, mas ela não discrimina, não tem resultado com o aparelho, então por isso a indicação do implante. Mas se a gente conseguir preservar essa audição residual, os resultados são melhores na ativação e na própria reabilitação. Então hoje em dia já estão sendo feixes dos eletrodos com corticoide, né, que ele diminui o processo inflamatório que a própria prótese produz, diminuindo essa perda auditiva residual. E os componentes externos também estão cada vez mais avançados, com maior, maior reconhecimento de fala, né, maior número de reconhecimento de fala. As conectividades, também vem avançando bastante, que aí as crianças conseguem ter mais acesso ao som. Então temos o microfone remoto, por exemplo, utilizado nas escolas, né? Que ajuda bastante para a criança, por exemplo, ouvir a voz do professor e tirar o ruído ali do ambiente. Então são tecnologias que vêm avançando muito. Sim, além disso tem o Bluetooth, né, ele consegue conectar aparelhos como celular, televisão, diretamente no implante. E então agora também vai ser lançado um que é a prova d'água. Sim. Estamos prestes a recebê-lo aqui no Brasil. Já houve esse lançamento fora do Brasil, está chegando aqui para o Brasil também, então, brevemente. É uma coisa que vai melhorar muito, vai ter um menor dano ao aparelho, que às vezes é muito comum, por ser um componente eletrônico, a umidade é um problema que pode danificar o componente externo. Principalmente aqui na nossa região, que é muito quente, exato. Né? Nós temos bastante casos de oxidação de processadores, né? E tende a melhorar ainda mais. Isso. Gera um cuidado, né, especial quem tem esse aparelho. Ele não pode molhar, não pode pôr de cabelo molhado, mas agora também isso aí vai estar entrando em produção e vai chegar aqui no Brasil em breve. E o que você acredita que é o maior desafio ainda dessas crianças terem acesso ao implante coclear? Qual que é o maior desafio? Olha, o maior desafio nosso é realmente fazer o diagnóstico precoce, né? E um outro desafio também é a resistência dos pais, né? Para acreditar, meu filho vai usar um aparelho, vai ficar visível, né? E o que a gente tenta deixar claro para eles é que a audição é fundamental. A qualidade de vida do paciente ouvinte não se compara com de um deficiente auditivo severo profundo. E a socialização,
né, até mesmo depois no trabalho, na faculdade, na escola, no trabalho. Então, a qualidade de vida do paciente que escuta é muito superior, né? Até mesmo a comunicação desses pacientes deficientes auditivos que não têm mais benefício, eles se restringem a libras, então é um grupo menor, não tem uma comunicação tão abrangente. E hoje em dia, a gente colocando esse implante, o paciente vai ter uma vida normal. Ele vai ouvir, vai discriminar a fala, tudo lógico, né, dentro do tempo ideal, né, com o trabalho da fonoaudióloga na sequência, que é um trabalho longo. A reabilitação precoce, ela pode trazer todo esse desenvolvimento para a criança, que ela tenha acesso ao som, que ela consiga ter um desenvolvimento pleno, mas a reabilitação precoce é preconizada. Sim. Se não for realizada, realmente prejudica todo esse desenvolvimento da criança e a qualidade de vida da criança. A gente vê muitos casos também de crianças onde os pais falam assim, mas ele ainda não pode decidir, né? Eu vou deixar ele decidir. O problema é que na período auditivo a gente não tem esse tempo. Isso. Né? Então a gente não pode ficar esperando a criança criar um nível de consciência onde ela vai pedir, ela vai querer. E isso é uma atitude que os pais devem ter e podem ter certeza que sempre que a tomarem, vão estar tomando a melhor decisão para os seus filhos. Sim, se a indicação feita pelo médico realmente for o implante coclear, que ela seja tomada o mais rápido possível, essa decisão, né? Exato, que não tenham medo, que é uma tecnologia que só vai beneficiar o filho deles. E agora uma pergunta que os pais mandaram. Por que quando a criança tem comorbidades como o autismo, por exemplo, esse diagnóstico da perda auditiva muitas vezes demora mais para ser feito? Demora mais porque o autismo, por exemplo, ele tem outros comprometimentos psicológicos, onde a criança é menos comunicativa, ela não, por exemplo, não fixa o olhar, ela não interage com outras pessoas, dependendo, lógico, do grau, né, do autismo. Então ele é muitas vezes confundido como sendo um problema único e não se avalia a parte auditiva. Então esse é um problema que a gente pega bastante também. A importância também de orientação dos profissionais de outras áreas. Exato, né? Exatamente. A dificuldade de associar só aqueles comportamentos somente ao autismo, por exemplo, e acaba perdendo o tempo ali de avaliar essa audição no momento certo, intervir no momento certo, e a criança acaba chegando muito mais tarde pra gente. E a gente vê que na nossa realidade, quando a criança tem a comorbidade, principalmente o autismo ou o TDAH, são crianças que chegam muito mais tardiamente pra gente. Exatamente. E o detalhe é que a reabilitação auditiva nesses pacientes que têm autismo e que têm a perda auditiva neurosensorial profunda, com o implante, vai melhorar muito, até nas terapias que eles vão realizar depois, no convívio deles. Então é fundamental, o que a gente sempre busca, fazer um diagnóstico mais precoce. E que mensagem você gostaria de deixar para os pais que estão nesse momento aí de decisão entre descobriu a perda auditiva, tá utilizando o aparelho auditivo convencional, sem resposta, tá aí na decisão, faz o implante coclear ou não? Que mensagem você gostaria de deixar aí para esses pais, essas famílias? Eu gostaria de deixar a mensagem de não percam tempo, né? Quanto antes vocês realizarem o implante, melhores serão os resultados. E o tempo é um fator crucial no desenvolvimento da criança. Então não tenham medo, é uma cirurgia segura, é um resultado, quando feito no tempo ideal, excelente. A criança vai ter um desenvolvimento praticamente dentro da normalidade. Então pensem neles, e é o que eu sempre falo, se a minha filha fosse deficiente, auditiva, e eu não teria a menor dúvida, é o que eu indico para os meus pacientes, é o que eu indicaria para qualquer um da minha família, desde que esteja com um médico gabaritado, com experiência e atuante na área. E se ele indicou, não tenha medo, faça o implante, que vai ser a melhor decisão que você pode tomar. Sim. Para a criança. Obrigada, Dr. Luciano, por ter participado aqui do nosso Fonotalks. Eu tenho certeza que os pais amaram a sua participação. E se você, pai, mãe, quer saber mais sobre desenvolvimento auditivo, desenvolvimento infantil, acompanhe o nosso Fonotalk nas nossas redes sociais.